às vezes fala em mudança, e não entendemos muito bem o que Deus quer, onde a gente tem que chegar, da onde a gente tem que partir. E às vezes a palavra mudança ela é genérica e cabe ao Espírito Santo ir nos guiando, dando discernimento para que a gente possa chegar. O ano passado, mais ou menos, eu estava fazendo umas contas, nós tivemos em torno de quase 200 pregações no ano de 2018. Então são 365 dias. Nós tivemos mais, vamos dizer, de 50% do ano nós tivemos de pregações. Foram quase 200, número exato 192. Mais durante os cultos sempre tem aquela palavra de ânimo que às vezes eu dou, a pastora Rita dá, a Lídia, a missionária Lídia, a pastora Rebeca. E aí você tem mais aí quase 200 no mínimo. Se acabar que mais de um de nós der uma palavra no culto, você pode dobrar para 400 palavras de ânimo que nós recebemos em 2018. Sabe quantos hinos mais ou menos a gente cantou em 2018? Pergunta aí, quantos hinos, pastor? Quase 1000. Quase 1000. A gente canta em torno de 5 hinos, mais ou menos por culto. Então, tendo uma ideia de 4 cultos por semana, a gente chega numa conta de 960 hinos cantados no culto em 2018. Fora as palavras que o pastor manda no WhatsApp para nós, quem está no grupo aí dos 70, no grupo de oração, no grupo de Alphaville, tem recebido as palavras do pastor, a intercessão do pastor e da pastora, que muitas vezes de madrugada tem enviado para nós palavras, quando às vezes a gente não consegue escutar na madrugada, logo pela manhã essas palavras já invadem a nossa alma. E se por algum motivo está faltando um combustível a mais para a gente poder ir para o nosso dia, nós recebemos essas palavras. Fora o acampa dentro, que aqui no carnaval, no feriado de carnaval, são 7 cultos, mas são propósitos, são palavras. Então assim, não dá nem para contar. E a campanha da arca? Nós temos a campanha da arca, que nós colocamos todos os nossos pedidos. Temos N testemunhos, não só de pessoas da igreja, mas temos testemunhos também de pessoas que assistem às pregações pela internet, por todo esse Brasil e fora do Brasil, e nos enviam. Nós recebemos uma carta da prisão de uma pessoa que estava presa, e ela mandou os pedidos dela pelo correio para que a gente pudesse colocar dentro da arca. E a gente tem a nossa internet aí, que recebe N pedidos, imprime e coloca dentro da arca. Eu não sei, não tenho nem os números da internet do Márcio, mas são milhões de acessos que nós temos. E eu estava analisando e pensando assim, será que Deus não falou já com a gente? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu quero uma palavra. 200 pregações, 200 a 400 palavras de ânimo, 1000 hinos cantados, as orações, as palavras no WhatsApp, tudo que nós recebemos. Será que Deus não tem falado conosco? Será que Deus já não deu uma palavra para nós? E essa palavra falou com a gente no culto, e de repente, quando nós saímos do culto, nós saímos com o gás todo para poder aplicar aquela palavra, e por algum motivo qualquer, que eu não sei, cada um tem o pessoal, mas são vários motivos, uma palavra negativa, alguma coisa que se levanta contrário daquilo até que você recebeu no culto, e aí porque se levantou contrário, ou houve uma palavra de desânimo, você desanimou na primeira curva que você fez com o seu carro, ou na primeira noite de sono, quando você acordou de manhã, você desanimou e falou assim, eu
não vou conseguir, eu não tenho como fazer, eu não tenho como ir, não dá, e você passou a olhar para as suas circunstâncias. A palavra que eu vou trazer aqui hoje é sobre Tiago. E Tiago, o tema central é a fé em ação, é a fé prática, é a fé com obras. E as pessoas às vezes confundem, porque elas pensam que essas obras são obras assistenciais. Embora obras assistenciais, nós temos o nosso Jeová Jirê aqui, que é um grupo do Ministério Voz da Verdade, que tem feito um grande trabalho. Mas traduzindo, pegando a Bíblia no inglês, diz work, faith with work, que é fé com trabalho, é fé com suor, é fé aplicada, é buscar. Então, é a gente colocar em ação aquilo que Deus tem passado para nós durante essas 200, mais 400 palavras de ânimo, 200 pregações. E tem uma coisa que corre contrário a nós, que é o tempo. O tempo não para. O tempo é algo incontrolável, que nós não controlamos o tempo. E a mudança é também algo incontrolável, nós não controlamos as mudanças. As mudanças, a partir do momento que nós nos olhamos no espelho, a cada dia, a cada mês, a cada ano, você vai perceber através das suas fotos que você tem mudado e não tem como controlar isso. São várias as mudanças. Mudanças internas, mudanças externas, mudanças do físico. Embora nós estamos nesse corpo que está se corrompendo, mas eu vejo pessoas que, embora o corpo está se corrompendo, se tornaram pessoas superiores, maiores, pessoas que conseguiram se desenvolver, mesmo com as aflições, mesmo com os problemas, as dificuldades, as lutas, as dores. E o que Tiago vem trazendo para nós é algo em relação a isso. Tiago é o livro que ele se ele tivesse uma mensagem para terminar, de repente, e a gente pudesse resumir, seria assim: agora você não tem desculpa, vai e faz. Esse é o teor do livro de Tiago. Agora não há mais desculpa. E eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa fazer o trabalho de convencer, que eu possa ser um canal aqui nessa noite, no dia de hoje. O tempo não para, as mudanças estão acontecendo, e a fé em ação é algo que muitas vezes você sente em fazer alguma coisa, mas não faz. Então, vamos por exemplo, um casal que às vezes o marido pensa em elogiar, mas não elogia. Ele até vê uma certa qualidade na esposa, em alguma coisa que ela está fazendo ou que ela fez, ele vê a qualidade, mas ele não verbaliza. Vir no pensamento não significa que está concretizado. Vir no pensamento significa que, sendo você o maior potencial de Deus, o maior potencial de criatura já feita por Deus, o que Deus espera de você é que você faça. Deus espera não só que você pense, que você tenha boas ideias. Deus não espera só que você se encha do Espírito Santo e é isso. Deus espera que você se encha do Espírito Santo e que de dentro de você saia isso tudo para fora, mostrando que você dá fruto. E o fruto só é possível se ver quando a árvore gera o fruto para fora, e ele é externo. Então, você pensa em elogiar a esposa, não elogia. Quantos elogios de repente no ano 2018 você deixou de fazer? Quantas coisas foram discutidas e faladas, e pequenas coisas te impediram de repente fazer com que o seu relacionamento fosse melhor?
Quantas vezes vem na cabeça da esposa para elogiar, para falar, mas não faz? Em nome do Senhor Jesus, nós temos e vamos começar a fazer. Mesma coisa dos filhos. Os filhos, o tempo passa, as coisas mudam, e logo eles não estão mais na nossa casa. É muito rápido que passa. Às vezes quando nasce está no nosso colo e a gente está preocupado em dar aquilo de melhor e correr atrás e fazer, e às vezes a coisa vai passando. Graças a Deus eu não tenho nenhuma culpa, a maior satisfação é eu olhar para esse púlpito e ver meus 2 filhos aqui cantando. Eu me lembro quando eu passava na casa do Gustavo e do Gabriel, do pastor Gabriel, quando eles eram jovens, adolescentes, e eu passava com o meu carro, que eu, a pastora Rebeca, era líder de jovens, e a gente vinha lá de São Paulo para cá, e aí passava ali, eles moravam perto da Castelo, passava e pegava eles, colocava no carro, e aí vinha para a igreja, e o pessoal estava na igreja já. E na última viagem que nós fizemos para Israel, o pastor Gabriel foi junto, e ele viu o David tocando lá, e ele voltou com a ideia de colocar o David e a Karen para tocar com eles na banda deles, na abertura. E hoje eu estava pensando nisso, e aí eu pensei assim: eu semeei algo lá atrás, indo lá, buscando eles, trazendo para a igreja, para a gente fazer o encontro de jovens, e passa-se o tempo, sei lá quantos anos, 15 anos, né? E pastor Gabriel tem a ideia de colocá-los. Então o que eu semeei na vida deles, e foi através do pastor Zé Luiz e a pastora Rita, que são nossos pastores, nossos mentores. E aí de repente, então irmãos, é hora de você investir. É hora de você investir no seu filho. A mudança em relação à nossa família é investimento no nosso filho, investimento nos nossos amigos, nos nossos relacionamentos. É hora de mudar a maneira que a gente vê as coisas. Nós aprendemos algo no ano passado, que foi um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E eu aprendi muito com esse livro, porque às vezes a gente preconceitualiza um tipo de comportamento, porque nós analisamos a intenção que está externo e julgamos a intenção. E quando nós estudamos e a cada dia mais vamos progredindo e nos aperfeiçoando em entender o ser humano, nós entendemos que são características. E a pessoa, para te demonstrar um amor, ela te presenteia, ela presenteia os outros. E tem pessoas que te servem, elas não são de presentear, mas elas são de servir. Esse livro trouxe um esclarecimento muito grande, um crescimento muito grande. E mudança de relacionamento, quando é homem e mulher, o homem tem que procurar entender um pouco mais da mulher e saber o que a mulher, o que é o ser mulher que Deus fez, e a mulher tentar entender o que é o ser homem. Não é o que eu pretendo falar aqui nessa noite. Mas a mudança vai em relação ao ministério. Eu duvido que Deus não tenha falado com você em 200 pregações no ano de 2018. Eu duvido, e não tenha falado comigo. Eu duvido que em nenhum momento Deus se preocupou em trazer a palavra daquilo que nós temos que fazer. Então esse Acampa Dentro, ele está sendo um crescimento, porque nós nos enchemos do Espírito Santo no primeiro dia. Observa bem, enchemos do Espírito Santo no primeiro dia. No primeiro dia Deus quis tirar toda a carne, todo algo limitante que está dentro de nós. Deus já quis no primeiro dia limpar, para que do primeiro dia para frente a gente já estivesse apto a receber aquilo que Ele tinha. E recebemos a palavra de Estevão, em que nos constrange, e eu penso que nos educa a abrir a nossa boca em todo tempo, não importa o que nós iremos colher. Sabe que no final nós podemos colher em pregar o Evangelho? Os céus abertos.
É isso que de repente nós podemos colher de pior. E a hora que você estiver lá, você não vai querer voltar. Então, é certeza absoluta que Deus vem preparando o nosso ministério em relação a ministério igreja, e vem nos preparando em relação a ministério individual, porque o que forma o corpo é o indivíduo, é o braço, é a perna, é os dedos, né? São os dedos, isso tudo é que forma o corpo. E no individual, se não tiver bem feito, compromete o corpo. E o que Deus está mostrando, no meu modo de ver, é que Ele está preocupado não só com um dos dedos nossos, Ele está preocupado com a menor célula que tem na ponta desse dedo. E é dessa maneira que Ele vem tratando a gente, e nos mostrando que a humildade é algo que não nos deixa errar, mesmo com todo conhecimento e sabedoria. A humildade é um tipo de comportamento que também vem por sabedoria de como eu vou me comportar para poder receber, para poder tomar as ações, para poder colher aquilo que de repente eu estou plantando. Às vezes eu estou plantando, investindo tanto em conhecimento e sabedoria, que no final, de repente eu estou me tornando uma pessoa em que essa pessoa, ela é inegociável, porque não existe o outro lado que possa somar. Então, Deus ensinou nessa manhã com Paulo e Pedro, e eu digo, até nos seus negócios as coisas têm que mudar. Seus negócios você não pode agir com interesse. Quando eu vou no médico, aconteceu um exemplo desse, eu vou dar um exemplo desse. Eu fui no médico, ele me receitou e ele investiu sei lá quantos mil na carreira dele, estudado no exterior e tudo. E ele pediu não sei quantos exames para serem feitos, e passou uma receita do que eu tinha que tomar, como que eu tinha que fazer, e eu vim com essa receita, e me pediram essa receita, porque não aceitaram ir no médico, mas comprar o remédio que ele tinha passado. Eu penso em mim e nos meus negócios, o como seria se alguém entrasse dentro da minha empresa e pegasse algo de dentro da minha empresa e levasse para fora e levasse para outra empresa, e tudo aquilo que eu investi, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo. Então a sabedoria, o conhecimento humano, a maneira que nós estamos fazendo as coisas, depende muito do nosso comportamento, porque o nosso comportamento pode comprometer todos os ensinamentos e todas as pregações que nós assistimos em 2018 e que até agora nós assistimos em 2019. Então, ser um servo de Deus com resultado é navegar no livro de Tiago, é vir do capítulo 1 até o capítulo 5, são 5 capítulos. Tiago era irmão de Jesus. Tiago se converteu, vamos dizer assim, depois da ressurreição de Jesus, porque às vezes a gente prega para a nossa família e a coisa mais difícil é o profeta na sua casa ter valor, e por isso que muitas vezes você vê uma pessoa se converte naquela família e só ela se converte, porque uma das coisas mais difíceis que tem existe um relacionamento entre irmãos. Para você ter ideia, estudando um pouco o relacionamento entre irmãos, Tiago era irmão de Jesus, estudando um pouco sobre relacionamento entre irmãos, o relacionamento entre irmãos é o relacionamento mais duradouro ao longo da vida, porque os irmãos nascem praticamente em anos próximos, em 2, em 3, em 4, em 5 anos de diferença. E aí vocês vai crescer junto, e vai ao longo da vida. Se nós vivermos 80 anos, pelo menos, sei lá, 70 anos, 75 anos, os irmãos vão conviver. É do tipo de relacionamento que é mais, vamos dizer assim, sensível para se tratar, porque é um relacionamento de longa data.
quando nós conseguimos ver esse tipo de relacionamento ser preservado, é algo diferente. Os irmãos de Jesus meio que afastavam Jesus por tudo que ele fazia, pelos milagres que ele executava, por aquilo que era dado de resultado, vamos dizer assim, na vida de Jesus. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero só te dizer assim, que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Especificamente, ele aparece para Pedro e ele aparece para Tiago, que era o irmão. Depois dele, o irmão mais velho. Maria teve praticamente outros 5 filhos. Tiago e João, que era da família de Jesus, 2 irmãos, se converteram ao Senhor Jesus depois da ressurreição. E se vê que Tiago tem um conhecimento profundo do Antigo Testamento. Os nomes da família de Jesus, os nomes dos irmãos, são nomes hebraicos, sinal de que eles recebiam nomes que seguiam a tradição. E o nome Tiago no Antigo Testamento é Jacó, e traduzido para o grego, ele passa a ser Tiago. Então, não sei, porque depende a mãe, às vezes ela põe o nome no filho, se espelhando em alguém ou em algum nome forte, em alguma pessoa forte, que ela possa entender como: eu gostaria que o meu filho fosse assim. E Tiago é um entendedor do Antigo Testamento, e o livro de Tiago é um dos primeiros livros a ser escrito. E esse livro, ele serve de base, de orientação para todas as igrejas que foram dispersas, que foram expulsas de Jerusalém. Quando Paulo se converte, ele vai e estuda, e ele volta, que eles vão fazer o primeiro concílio, porque tem lá uma situação que eles precisam resolver. O pastor pregou essa manhã que havia aqueles que eram fora do povo judeu, e que eram os gentios, que Deus estava direcionando o ministério para que essas pessoas fossem convertidas, e havia uma discussão se eles tinham que ser circuncidados. A circuncisão era feita, lembra, no 8º dia, cortava-se a pele do prepúcio do homem, no 8º dia do nascimento, e aí a pessoa se tornava judeu. Então, quando uma pessoa, vamos dizer, romana ou grega, ou de alguma outra nação fora do povo judeu, a discussão era: eles têm que cortar essa pele do prepúcio para poder ser um cristão? E para essa discussão, Paulo vem até Jerusalém, e Paulo encontra em Jerusalém o apóstolo Pedro e Tiago, irmão de Jesus, e eles discutem o assunto, e eles argumentam sobre o assunto. E por final, vamos dizer, Paulo inicia falando, Pedro na sequência fala, e quem dá a palavra final nesse concílio é Tiago, irmão de Jesus. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque para que a gente possa, eu penso assim, comer da palavra de alguém, daquilo que sai da boca de alguém, eu pelo menos sou assim. Eu penso assim, por isso que eu estou trazendo a palavra desse jeito. Eu tenho que conhecer as obras dessa pessoa, eu tenho que conhecer essa pessoa. Não tem como eu crer ou acreditar numa pessoa que prega, por exemplo, algo que ela não vive. Então, o que eu estou querendo te dar é um preâmbulo de quem era Tiago, para a gente poder começar entrar no livro. E eu vou entrar e vou passar rápido. Passou 20 minutos aqui. Então Tiago, ele se converte por um encontro com o Senhor Jesus ressurreto. Jesus devia conhecer muito bem Tiago, porque eles eram os irmãos mais próximos de idade.
E quem tem irmão sabe o que é papo de quarto, quando dorme no mesmo quarto, de luz apagada, e fala: e o pai hoje, hein? E a mãe hoje, hein? Nossa, não dá para falar isso para o pai. Não dá para falar aquilo. Jesus conhecia muito bem quem era Tiago e quem era o homem Tiago. E embora alguns episódios aconteceram aonde eles não deram o total valor para Jesus antes da ressurreição, Jesus decide utilizar Tiago, e Tiago passa a assumir como cabeça da igreja de Jerusalém, a igreja cristã de Jerusalém. O cabeça era Tiago, e Paulo vinha se consultar com Tiago algumas vezes, só para a gente analisar. Não existe nem maior nem pior, existe o olho, existe a boca, existe a orelha. Meu olho não é melhor que a minha boca, nem minha orelha é melhor que meu olho. Não é disso que eu estou falando, eu estou dando um histórico. Não dá para comparar com Pedro, que andou sobre o mar, que só Deus andou sobre o mar. Dá para comparar com Pedro, que a sombra curava. Não é questão de comparação, é questão de nós recebermos uma palavra e sabermos muito bem de como Jesus embasou essa pessoa a escrever o que ela escreveu. Então nós vamos navegar, vamos para a bênção. Eu sei que chegou o tempo de fazer. Eu penso, antes de eu ler o primeiro versículo, né, como que eu identifico uma oportunidade? Porque esse culto aqui, esse acampadento, ele é mais uma oportunidade para a gente poder receber uma palavra e ter a condição de aplicar ela já na próxima semana. É uma nova chance, é uma nova oportunidade de fazer talvez o que deveria ter sido feito ano passado. Mas eu vou dizer para você, Deus vai remir o tempo, e o que você não fez o ano passado, você vai fazer nesse ano, e o que você tem para fazer nesse ano, você também vai fazer esse ano. Então tudo que você perdeu, Deus vai restituir. Ele vai restituir para você dentro desse ano. Teu chefe tem uma pergunta, ele tem um pedido para te fazer, ele tem uma solicitação para te fazer. Ele pede para você trazer algumas informações para ele. Sabe quando acontece, quando o chefe manda trazer alguma coisa, alguma informação, responder algumas questões para ele? Sabe que na verdade ele quer? Ele quer só confirmar aquilo que ele já sabe. Geralmente é assim. O chefe, ele já sabe como as coisas estão, mas ele, qual o caminho das coisas, direcionamento, ou o que aconteceu, e ele te pede as informações para ele poder juntar aquilo e dizer: é isso mesmo. Em geral é isso. Quando é um chefe diligente, óbvio. Se o cara não sabe o que acontece, e aí você pode ouvir e não fazer, você pode ouvir e fazer, e você pode ouvir, entender o porquê ele quer, e fazer adicionando valor, porque você com sabedoria entende outras coisas que estão ao entorno daquilo que ele precisa. E quando você trouxer esses subsídios adicionando valor, ele vai entender que ele tem uma pessoa diferente. E o que Deus está buscando em relação à mudança? Deus está buscando pessoas que estão entendendo o porquê dessas coisas aqui. Porque quando você entender o porquê dessas coisas, o porquê que nós estamos nesse salão novo, alguém sabe o porquê? Por que nós viemos para cá?
Ou por que nós estamos tendo essa estrutura? Por que nós não tivemos problemas de som? Por que nós não tivemos problema de... Vocês estão, acho que, confortáveis com o ar-condicionado? Coisas estão acontecendo que nós não só devemos louvar a Deus ou fazer aquilo que de repente está sendo pedido aqui, mas nós temos que, de repente, através do Espírito Santo, ter o discernimento de como adicionar o valor, de entender o propósito final de Deus, o que Ele quer para eu poder me incluir nesse projeto. Amém, irmãos? Vocês estão captando? Dá um amém bem forte aí, que eu só enxergo da metade para frente. Se a metade para trás dormir, eu não vou ver. Então, nós temos que entender o propósito, o porquê que Ele está buscando, o porquê que Ele está querendo fazer. Sempre quando você estiver em qualquer lugar, isso serve para qualquer coisa, o porquê que Ele está pedindo isso, por que Ele está fazendo isso, por que está acontecendo isso. Eu tenho que entender, eu tenho que ter o discernimento. Por que a minha empresa está movendo para esse lugar? Por que os investimentos estão indo para lá? O porquê que as coisas estão acontecendo nessa direção? É aí que eu vou adicionar valor, é aí que eu vou entender, e não simplesmente trabalhar como um robô. Mas eu vou me aproveitar. E foi assim que Jesus entendeu como Tiago era como pessoa, ao meu modo de ver, porque Jesus tem um encontro com Tiago e traz ele para o Evangelho. Eita Deus, hein? Segura, pastor, esse tempo aí, vamos nessa, né? Amanhã, olha, irmãos, eu vou dizer para você, carnaval, a pessoa era 24 horas no ar. Quem vivia no carnaval era 24 horas no ar. Se a gente não aguentar um pouco mais aí, eu vou pregar hoje, porque nós vamos sair daqui com a bênção. E nesse ano de 2019, tudo que está prometido para a sua vida e para a minha vida vai acontecer. E eu não vou ser um instrumento de desbênção, de não entregar aquilo que Deus me deu, porque se é o que vai fazer algo a mais na nossa vida, no termo prático, que é esse livro de Tiago, vai fazer e vai acontecer. Primeira coisa que impede uma mudança é o pensamento. É a primeira coisa que se impede. Talvez o que você está pensando agora está te impedindo de você receber a sua bênção em 2019. Primeira coisa é quebra de paradigma, quebra de conceito, quebra de crença, quebra de conceitos e preconceitos que você chegou até aqui. Talvez até o exagero no meu topete hoje, porque eu me empolguei ontem lá com a dança e fiz um topete até maior aí, meio sem querer. Mas não olha para nada, quebrando conceito e preconceito. Mas o pensamento é algo que já te limita na primeira instância, porque você já rebate no primeiro momento que a palavra vem, você já rebate. O primeiro que vem, você já rebate. Mas se você abrir a guarda e deixar e digerir, deixar o seu cérebro digerir o que está sendo falado, eu tenho certeza absoluta que algo de valor vai sair daqui. Então, primeira coisa é o nosso pensamento, porque o nosso pensamento é o que direciona aquilo que a gente acredita. Então, somente você vai mudar o seu conceito de crença se você deixar com que a palavra possa agir no seu pensamento. Aí você muda o seu conceito de crença. Eu ouvi palavra que eu nunca ia ser nada, que você nunca vai ser nada, você nunca vai, rapaz, você não estuda, você não vai ser nada, porque você não tem pai, porque você é criado na rua, porque quantas palavras negativas nós recebemos ao longo da nossa vida. Quantas palavras, eu não posso falar, mas quantas palavras negativas você recebeu em 2018? Palavra de desânimo. Então nós vamos chutar tudo isso daí. Primeira coisa, muda o pensamento. A mudança primeiro tem que ser o quê? Pessoal. Você precisa dizer, eu preciso mudar. Você precisa reconhecer que você precisa mudar. Não adianta todos ao seu entorno. E aí sabe o que acontece? Que eu vejo de muitas pessoas que elas fazem birra e falam assim, também eu não vou mudar.
Meu irmão, a Bíblia diz em Provérbios que o ventre se alimenta daquilo que você põe na sua boca. É o que você se alimenta. Quem que vai colher isso tudo? Você. E Deus não vai te deixar você entrar num corpo ministerial. Ele não vai, em algum momento você vai estar fora, em algum momento ou não. A mudança é possível. Precisamos reconhecer que a mudança é possível em qualquer idade, em qualquer classe social, em qualquer nível. A mudança, ela é possível ser feita, porque nós encontramos pessoas no mais baixo nível social que chegaram a situações do mais alto nível social. A mudança é compensadora. Quando você melhora o seu relacionamento com a pessoa do lado, e automaticamente essa pessoa vai melhorar com você, e você vai ser premiado por isso. Isso é em todo segmento. Olha que legal. Então, quando você muda seu pensamento, você muda a sua maneira de crer. Você muda no pessoal, você reconhece que é possível, e você reconhece que existe compensação por mudar. Quando você muda, outra coisa que a gente muda, as expectativas da vida. Quando você tem expectativa, quando você tem meta e objetivo, você muda a expectativa, você passa a ver as coisas diferentes. Ah não, agora minha meta é o quê? A minha meta é fazer uma viagem. Agora eu levanto cedo, eu acordo mais tarde, eu trabalho mais, eu busco as coisas, eu vou fazer porque eu tenho essa expectativa. Nós temos uma expectativa nesse ano, nós temos uma expectativa para o nosso ministério, nós temos uma expectativa do nosso Deus, nós temos metas e objetivos, e por isso que nós se matamos nas madrugadas, e por isso que esses meninos estão aqui essa semana virado. Por quê? Porque existem objetivos, existem metas, e as expectativas deles são grandes. Por quê? Porque nós vimos os resultados na vida dos nossos líderes do que é servir a Deus ou não. A família inteira do pastor não está no púlpito, ou a família inteira do pastor não trabalha para Deus, sem ser obrigado. Porque às vezes alguém pode pensar que nós forçamos o David e a Karen a cantar com o Gabriel, né, com a banda deles, e quando ele que colocou, porque nós não forçamos nada. Mas quando você tem meta e objetivo, você tem expectativa. Se você não tem meta e objetivo, você acorda a hora que quer, você faz o que você quer, na hora que você quer, não faz aquilo que tem que ser feito. Se você perde o interesse pela vida, não importa qual idade você tenha, você pode ter 80 anos, 90 anos, eu tenho certeza que existem metas e objetivos que você poderia estar cumprindo, e isso aumenta a sua expectativa. Eu vou dizer, quando muda a expectativa, muda a atitude. Quando existe uma expectativa, a atitude muda. Por isso que você vai levantar para fazer, por isso que você vai correr atrás para fazer. Eu vou correr. Mudando a atitude, muda o comportamento. Ou seja, a atitude, que são poucas atitudes que eu vou tomando no meu dia a dia, no semana a semana e no mês a mês, muda o meu comportamento. Quando muda o meu comportamento, muda o meu desempenho, porque eu passo a ter disciplina no meu modo de ser, no meu modo de agir. E essa disciplina, eu passo a ter constância, e eu sendo constante todos os dias, sabendo aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que buscar, aquilo onde eu tenho que ir, aquilo que eu tenho que executar, vai me gerar resultado. E mudando o resultado da minha vida, o desempenho da minha vida, muda a minha vida. Amém? Vamos para a bênção.
Tiago 1:2. Meus irmãos, tenho grande gozo quando cairdes em várias tentações. Olha isso, como assim? Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, ou perseverança em outras traduções. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, ou a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Não há desculpa para quem sofre tentação e passa por provações da fé de não alcançar. Sabe por quê? Porque passando por essas situações eu me transformo em uma pessoa melhor, em uma pessoa mais completa. E se você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais completa, os resultados teriam que vir. Ou a Bíblia está errada? E o porquê que não vem, pastor? É aí que é o ponto, nesse versículo. O ponto nesse versículo é que quando nós passamos pelas provações da vida e pelas tentações, e elas acontecem, e de vez em quando pode acontecer aqui um problema físico ou emocional ou o que for, nós nos prendemos na parte negativa das tentações e das provações da fé. Nós focamos naquilo que aconteceu de negativo daquele fato, e não focamos naquilo que acontece de positivo, que vai nos deixar melhor e mais completo. Dá um glória a Deus aí, irmão. Me ajuda aí, em nome de Jesus. Então, se eu passo por alguma situação, eu me torno melhor. É o que a Bíblia está dizendo. Mais experiente. Eu consigo ser uma pessoa agora com paciência. Sabe o que é uma pessoa com paciência, perseverança? É uma pessoa que não desiste nunca. É uma pessoa que para ela o não existe. É uma pessoa que ela vai encontrar o caminho, ela vai buscar o caminho para que as coisas possam acontecer. É isso que Tiago está dizendo. Então Tiago já começa o livro dele a tratar das questões da tentação, e nós vamos ler mais um pouquinho, porque ele não quer desculpa para aquilo que ele vai falar. Quando ele está começando um assunto para tratar com a igreja, e nesse assunto que ele vai tratar com a igreja, ele não quer contra-argumentação. Então ele começa a argumentação dele provando que isso que ele está dizendo, o irmão de Jesus, o único deles que conviveu com Jesus na infância, na adolescência, na fase adulta, antes de Jesus chegar aos 30 anos e iniciar seu ministério, que conviveu com Jesus todas as situações e fatos, é esse cara aqui que nós estamos falando, que começa a argumentar com a gente, dizendo que essas provas da vida não pode nos tornar pior. Se está tornando pior, igreja, é porque está sendo focado no lado negativo. Mas você deveria pegar isso daí, essa experiência que você passou, para ajudar você nos próximos desafios, e para ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você já passou. No mínimo é isso. Acho que está mais para frente. No 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Esquece o que te falaram que Deus está te provando, porque a vida já se basta. Quando ele disse assim: no mundo tereis aflições, ele está dizendo assim: filho, se prepara que vocês vão ter que enfrentar.
Vocês vão ter que passar situações. Por quê? Porque eu estou pensando no final, eu não estou pensando no agora. O meu investimento de vocês é para dar a coroa da vida. Não é para somente colher agora, e muitas vezes nós vamos passar por essa vida colhendo. Mas esse versículo aqui é um versículo que tinha que estar na porta de muitas igrejas. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então, o pai da morte é o pecado, e o avô da morte é a nossa própria concupiscência. Aquilo que nós olhamos, no final vai gerar morte. Aquilo que nós desejamos com a nossa carne, com esse ser carnal que está aqui dentro, aquilo que é o que vai gerar tentação, por final vai gerar morte. Morte dos seus projetos, morte do teu casamento, morte do teu relacionamento com os seus filhos, morte do seu emprego, morte do teu conforto, morte da tua qualidade de vida. Está tudo relacionado com a nossa carne. E as provações da vida, que tem muito também do diabo sendo perturbador. 1:22. Ele vai mais para frente dizendo assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-se com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Amém? Tiago, ele traz a fé em ação. Eu vou para o próximo capítulo, no capítulo 2, e nós vamos falar. Mas Tiago é a fé em ação. Tiago fala assim: viu, a fé sem o trabalho, a fé sem a obra, a fé sem o cumprimento da palavra, é a fé morta. É fé, ele fala assim: mostra aí. Vamos ler o próximo versículo então. Está no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Aí agora o 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? 21. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha, eu separei um versículo para a gente ler, que tá lá em Gênesis 22, para vocês terem noção de como Deus retribui aqueles que são cumpridores da sua palavra, ao valor que Deus dá. E Tiago sabia o valor que Jesus dava, como irmão, talvez mais ainda. Gênesis 22, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão, ele bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus estava feliz com Abraão, porquanto obedeceu a minha voz.
Então Abraão tornou-se aos seus moços, se levaram e foram junto a Berseba. Sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, e aí vai a história. Era até o 19, era até o 18. Amém. Quando nós cumprimos a palavra, é onde Deus se alegra. Enquanto nós estamos ouvindo a palavra, enquanto nós assimilamos a palavra, a felicidade de Deus, ela é real, Ele está alegre. Mas a parte compensadora de Deus, ela vem quando você pratica a palavra, quando você põe em prática a palavra. Quanto tempo Deus está falando com você para você se inscrever naquele curso e você não se inscreve? Quantas palavras Deus já deu instruindo você que era para você sair da tua parentela e ir para um lugar onde Ele ia te mostrar? Quantas vezes Deus já te direcionou para você fazer isso ou fazer aquilo? E você no seu coração, assim como Deus fala comigo pelo discernimento do Espírito Santo, quando nós temos que fazer algumas coisas ou deixar de fazer algumas coisas, o Espírito Santo nos mostra, e nós temos o discernimento para entender, e nós não fazemos. Quando nós estávamos aqui ensaiando, eu falei para os meninos assim, olha, nós temos que ir para o culto, não para sentir a presença de Deus, nós temos que ir para o culto para trazer a presença de Deus. Porque se nós chegarmos aqui simplesmente para esperar nós sentirmos, nós temos que provocar, nós temos que, de certa forma, entenda o que eu vou falar, a palavra que eu vou usar. Pense o seguinte, pastor, vê se o senhor concorda comigo. Quando o senhor decide fazer esse evento, investir o que foi investido, nós sabemos da sua saúde, que é sensível, sabemos da saúde da pastora, que é sensível, e criar esse desafio que é financeiro, que é emocional, que é físico, e o senhor faz tudo isso dessa maneira. Esse povo vem afim do jeito que vocês vieram, que quando nós começamos a cantar aqui na sexta-feira e no sábado de manhã, quando a Lídia terminou a pregação dela, que eu fiquei com o olho do Estevão no meu cérebro, aquele olhão azul, né? Embora é da Bíblia, daquela série da Bíblia, mas eu me coloquei lá na época. Quando o Senhor decidiu fazer tudo isso, esse povo vinha afim, entrar nessa casa, desse novo lugar, tudo. Eu penso que de certa forma, a gente traz uma certa pressão para Deus, assim, sabe? O tipo de decisão que foi tomada, falando assim: Senhor, eu vou com a cara e a coragem, eu vou com a fé em ação, eu vou com a fé com obras, e o povo vem, do jeito que vocês vieram. Tem pessoas aqui de Sinop, pastor André trouxe membros da igreja de Sinop, sei lá, tem pessoas de outros estados aí também. Não, eu vou dizer, irmãos, sabendo, conhecendo esse Deus que é o mesmo que quando João Batista foi morto, e ele estava orando no monte, e ele não, entre aspas, não estava sabendo da notícia de João Batista, mas o povo veio para avisar o povo. Quando ele olhou para o povo e ele viu o desespero do povo, que ele viu o povo vindo para cima dele, diz que ele se moveu de íntima compaixão e curou todos. Então, de certa forma, esse tipo de situação, quando você corre para Deus, você traz uma pressão para Ele, e conhecendo quem Ele é, que o coração dele é mole, que Ele se derrete num ato de alguém que se mova para Ele. Eu tenho certeza absoluta, irmão, sabe o que mais Deus quer fazer aqui? Ele quer te entregar, Ele quer suprir a sua necessidade, Ele quer lapidar o seu dom, Ele quer fazer com que quando você for executar seu dom, no momento que você estiver executando, você vai executar na excelência, para você poder colher o resultado, porque Ele vai se alegrar.
Então, de certa forma, eu sei que Deus nunca vai se sentir pressionado. Pressionados somos nós que somos limitados, que às vezes algo que nós queremos fazer, às vezes para os nossos filhos ou para a nossa casa, nós não conseguimos pela nossa limitação. Mas quando nós trazemos esse tipo de situação para um Deus ilimitado, para um Deus que quer fazer, é isso que Tiago está querendo dizer para nós. E ele vai nos dar instrução de como, de uma maneira comportamental, nós podemos atrair a atenção desse Deus e movê-lo de íntima compaixão, para que ele possa executar o plano dele e nos usar. E aí Tiago, ele vem construindo a gente, ele vem aperfeiçoando a gente, ele vem desconstruindo o que foi construído até agora, que Deus te provava, que para você ser melhor, você tinha que passar pelo mal. Se ele diz que a gente sendo mal não dá pedra, não dá serpente, como ele sendo bom, Deus do amor, como ele faria algo de ruim para nós? Tiago está querendo mostrar para nós que Jesus não tinha nada de ruim, que Jesus, como nós fizemos a peça, e de uma maneira lúdica, nós contamos que ele curou o passarinho, quando ela era adolescente ainda, e ele viu o passarinho morto, e ele curou o passarinho, e a mãe viu ele curando o passarinho. Eu creio, sei lá quantos passarinhos, que de repente Tiago presenciou o que Jesus fazia, a bondade que Jesus tinha, quem era realmente Jesus. E Tiago está querendo desconstruir algo que está sendo construído de um tipo de provação e tentação, quando ele está querendo mostrar para nós o verdadeiro Deus, o Deus que nós servimos. Então vamos jogar fora todo esse tipo de conceito, preconceito que foi plantado, semeado em nós. Porque quanto mais o diabo puder modificar, né, de uma maneira mentirosa o que é esse Deus, quanto mais ele criar ruído, essa é a função dele, ele quer criar ruído, ele quer mostrar que existe uma família de deuses, ele quer mostrar que existe, que Maria, o diabo quer mostrar que existe lá uma, que é mais forte, o Santo Expedito é mais forte do que Jesus, porque se você não recebeu, tem um lá que é o Santo Expedito, que você pedir para ele faz, Jesus não vai fazer. Nós temos que desconstruir tudo isso que foi construído em nós por interesse econômico, construído por interesse econômico. Mas esse não é um assunto, isso aí é outra coisa. Quem está feliz dá um amém aí. Oh Deus amado. Tiago 3, Tiago 3, capítulo 3. Olha que coisa legal, que é o que eu falo. E assim, quando o pastor passou para mim que eu ia falar sobre Tiago, e eu comecei a ler, e eu comecei a pesquisar, porque nessas oportunidades que a gente tem, né, nessas situações que a gente tem a oportunidade de ir mais fundo nesse personagem bíblico, nessa pessoa. E aí você vai estudando, lendo o livro e tal. E eu falei para o pastor assim: pastor, sem, né, ser pretensioso, mas é meu pai, a gente conversa sem esse tipo de coisa. Falei assim: eu me identifiquei com Tiago. E ele falou assim: e eu te passei o livro de Tiago porque eu vi que se identificava com você. E eu falava assim: Deus do céu, dá para mudar meu nome para Tiago hoje? Já fiquei fã dele, né? Versículo 4. E o porquê? Porque vocês, quem é da nossa igreja e me conhece, já vai entender. Olha o que diz: vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim é a língua.
um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Olha para cá, olha para mim. Primeira coisa que você tem que mudar, né? Tudo é primeira coisa, né? O seu pensamento, você muda a sua maneira de crer através de mudando o pensamento. E a mudança é pessoal, a mudança é possível, a mudança é compensadora. Tem todos esses atrativos da mudança. A mudança traz expectativa, a expectativa muda a sua atitude, né? Ela gera metas e objetivos, e aí gera a expectativa que traz a atitude, e a atitude muda o comportamento, e o comportamento traz o resultado, que é o desempenho, e o desempenho, né, trazendo o resultado, muda a sua vida. E como que começa isso? Começa você aplicando a fé com obras, a fé em ação. Então, quando você recebe esse tipo de palavra e você sai daqui, ninguém, nem se um anjo descer do céu, vai tirar essa palavra, essa promessa que Deus colocou para mim e para minha vida. Nem minha mãe, nem meu pai, nem minha esposa, nem meu filho, nem minha família, nem meus parentes, nem meu vizinho, nem meu chefe, nem o mercado, nem o dólar, nem a economia, nem o presidente do Brasil. Ninguém vai tirar uma palavra que Deus deu para minha vida. Por quê? Porque eu creio no Deus do impossível. Eu creio que esse Deus faz, e eu não preciso convencer vocês de que Deus faz, vocês sabem disso. Então nós temos que pegar agora e nessa mudança de pensamento, nesse tipo de palavra que Deus deu, e verbalizar, como eu falei no começo, que o tempo passa, as coisas estão mudando, e quando você tem que verbalizar algo, você não verbaliza, e você tem que começar a verbalizar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem disse para mim que eu não posso? Vamos voltar no tempo e analisar as pessoas que diziam lá atrás, porque da família de 5 irmãs da minha mãe e um irmão, e de mais de, quase 30 primos, eu era o único que, minha mãe era divorciada lá em 1980, 82, 83, e isso era uma coisa difícil, até na própria família. Os próprios primos te olhavam diferente, os próprios tios e tias olhavam diferente, e além das palavras, era o ambiente que era criado, e o que você era. Na hora de receber alguma coisa, você era o último. E as palavras que você vai ouvindo e tudo que você vai analisando, mas quando você conhece Jesus Cristo, e você pega essa palavra com fé, e você decide aplicar essa palavra, porque você se espelha em pessoas que viveram essa palavra, e aplicaram essa palavra, colheram o resultado e saíram de situações piores até do que a sua. E você começa a ver que tem resultado, você fala assim: não, eu vou atrás, eu quero esse Deus, é esse Deus que vai me levar para frente, é esse Deus que vai me dar um emprego quando eu não pude estudar, quando eu não pude ter um diploma, quando eu não pude ter uma situação de ter o curso de inglês desde os 5 anos de idade. Não, vou ter que me virar colocando fone de ouvido em fita cassete para dormir, porque falavam que quando você dormia você aprendia. Eu falava assim: então eu vou aprender dormindo mesmo. Colocava o fone para aprender inglês. E você começa, parece que é uma coisa louca, uma coisa sem sentido, e a sua fé, ela começa, quando você vai para praticar a sua fé e você começa a executar, Deus começa a dar para você sinais de que você está no caminho certo. Mas o que você tem que mudar? A sua boca. A partir do momento que eu conheci Jesus, que eu conheci esse ministério, que eu conheci os meus pais, que eu conheci a minha esposa, que tudo, né, vamos dizer assim, do lado espiritual e do lado bom foi ensinado por eles na minha vida. Até o nó da gravata, o pastor que me ensinou. E eu não conhecia nem o Rio de Janeiro quando eu conheci eles. Nem para o Rio de Janeiro eu ia, nunca tinha ido. E hoje conheço, Buenos Aires, conheço Porto Rico, conheço Nova York, conheço New Jersey, conheço Madrid,
conheço Londres, conheço Paris, conheço Tel Aviv, conheço o que mais? Copenhague, na Dinamarca, conheço Barcelona, sei lá. Não conhecia nem o Rio de Janeiro. Mas a língua é o leme. E eu, quando estava lendo para estudar Tiago, estudando Tiago e tudo, Jesus ensinou para Tiago que a língua é o leme, irmãos. Essa palavra de Tiago não é uma palavra que vem de Tiago. Essa palavra que está no livro de Tiago é uma palavra que eles conversavam no quarto. Creia no que eu estou te falando. É um tipo de palavra íntima de quem conhece o ser humano e quem conhece esse universo e quem conhece as leis que regem essa terra. Quando você começa a profetizar, quando você começa a falar, você está dando sinais para Deus que você crê. Você está começando a pôr em prática aquilo que você tem ouvido. Então é o momento de você sair daqui, esposa e esposo, vocês não são adversário. Eu vi um monte de pastor aí, até famoso, falava assim: a minha adversária, ela está sentada ali. Me desculpe, nós somos parceiros, nós somos sócios. Mexeu com um, mexeu com o outro. Nós somos investidores, eu invisto nela e ela investe em mim. O que? Palavras de bênção, palavras que crescem, palavras que motivam, palavras que... Não compara seu esposo ao pai dele, pelo amor de Deus. Nunca fale que ele parece com o pai dele, que ele faz a mesma coisa que o pai dele fazia, porque vai entrar na cabeça dele, ele vai passar a acreditar naquilo, aquilo vai virar uma crença. É uma crença natural, uma crença imposta pela sociedade. E sabe como é que se quebra a crença? Se quebra a crença falando assim: então tá bom, ele parece seu pai, então vamos ver, a primeira escolha que ele fez para casar foi com você. Você acredita que ele é igual ao pai dele? Então ele é um burro, escolheu você para casar? Já quebrei a crença. A língua, amém? Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui, isso. Tiago 4. Estamos chegando, irmão, são 5. Tiago 4, 3. Olha que legal. Vamos ler o versículo 1. Não, é do versículo 3, desculpa. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E eu vejo um monte de pessoas que preservam amizades porque fizeram um curso lá não sei quando, conheceram lá não sei quando, porque cresceram junto na rua não sei quando, porque a rua de baixo não sei o que, não sei quando. Irmãos, presta atenção, isso pode te levar para o inferno. É tão sério isso que pode te levar para o inferno. As amizades não são mais importantes do que a mudança de comportamento, de relacionamento com Deus, de garantir a coroa de vida eterna. São crenças populares, familiares, sociais, culturais, que venderam isso para nós, que nós temos que preservar isso lá de trás. Nós temos que preservar isso aqui, ó. É isso que nós temos. Mas pastor, você está... Não, já encontrei amigos meus, já tenho um certo assim, eu prezo pelo sentimento com eles, por tudo que de repente possa ter vivido no passado. Isso é totalmente separado daquilo que eu sou como pessoa hoje. E eu tenho a total sabedoria de saber explicar, porque eu tenho o Espírito Santo para convencer, porque a vida é uma negociação, a vida é relacionamento, para explicar para eles o como que agora tem que ser o meu tipo de vida, porque o meu tipo de crença mudou, o meu tipo de acreditar mudou, o meu tipo de filosofia de vida mudou, e eu entro nesse âmbito. Então, eu quero falar de negociação.
Negociação vem de se relacionar. Negociação vem de se interdepender. Não é adversária. Não é o meu adversário. Eu não vou sentar na mesa com um cliente meu entendendo que eu tenho que ganhar em cima dele. Não, eu tenho que encontrar formas para que com que ele reconheça que ele está ganhando muito comigo, e com isso eu vou ganhar. Existe uma interdependência. Eu não posso matar o meu cliente porque depois eu não vou ter cliente. Não, eu tenho que trazer algo para ele com que ele possa ganhar mais, para que no final ele possa continuar comprando mais de mim. É uma interdependência. Você está matando a sua esposa, você está matando o seu relacionamento, e quando você vai ver, você está acordando com ela no outro dia mais morta, mais machucada, mais depressiva, mais pisada. E o esposo, mesma coisa. Você está abrindo a boca para desmotivar ele, e o que ele está acordando no outro dia? Mais desmotivado, mais desanimado, mais descrente, procurando de repente motivos e situações para ele procurar para ver por que ele é assim, quando de repente você tinha que profetizar na vida dele. Você não está enxergando ainda ele do jeito que você quer enxergar. Mas a pastora Rebeca, quando me conheceu, não era hoje o pastor Alessandro que era naquele momento, mas o que ela enxergava era nas questões de princípios do que era buscado. E eu, a mesma coisa na vida dela. Eu enxergava algo de princípio, o que eu queria para ser como mulher minha, o que eu queria para ser como a mãe dos meus filhos, o que eu queria para ser, porque ela como filha demonstrava como filha para os pais o que eu gostaria que a minha filha demonstrasse para mim. Uma série de coisas. Não precisa só falar de nós. Existem N casais aqui que são abençoados, são bênçãos, passaram por dificuldades, às vezes até estão no segundo relacionamento e viveram lá o que eu falei, trouxe a experiência, a paciência, a perseverança. Hoje são melhores nesse segundo relacionamento e decidiram reconstruir algo que foi destruído por algum motivo lá atrás, e hoje se dão super bem e são espelho. São até pessoas espelho para outras gerações que estão vindo atrás. Eu não estou falando do tipo de situação de que um é melhor que o outro. Eu estou falando de como um tem que se relacionar com o outro, e como a gente tem que se relacionar segundo o Tiago está falando. Porque ele está falando assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Olha, o deleite é um interesse pessoal. Quando nós projetamos esse versículo para Deus, nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos nos expressar para Deus, nós não sabemos envolver essa necessidade num plano de Deus, para que, envolvendo a nossa necessidade num plano de Deus, se a gente com sabedoria conseguir fazer isso e mostrar para Deus que a nossa intenção, embora é uma necessidade, nós estamos envolvendo no plano dele, e envolvendo no plano dele há um interesse dele em querer fazer, e não um interesse nosso. É a interdependência, que é o ganha-ganha. Pedis porque pedis mal. Irmãos, isso jamais poderia acontecer na nossa vida. Jamais poderia acontecer esse tipo de erro nosso de não receber porque a gente pede mal. Mas por isso que tem a palavra, por isso que nós estamos aqui, nós vamos aprender sempre. Olha o que diz no versículo 5. O Espírito, a segunda parte dele, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ciúmes. O que ele gostaria de viver com você, quando você vive com alguém, ou você vive com alguém fora dele, ou com alguma coisa fora dele, ou com algo fora dele, seja para o seu próprio deleite, ou seja para qualquer outra situação, Deus tem ciúme. Quando você usa o seu dom para algo que era para ser feito para ele, está sendo feito para outro, ele tem ciúme.
quando o seu dinheiro que você ganha, e você, ao invés de você trazer a parte que é dele na casa do Senhor, e você reconhecer que tudo vem dele, e você pega esse dinheiro e você gasta com outra coisa, ele tem ciúme, porque você está reconhecendo que algo está vindo do teu braço ou de qualquer outro lugar, mas menos dele. Tiago 4,13. Tinha outras coisas aqui, mas eu vou pular. Eis agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco tempo e depois se esvaece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, fazemos isto ou aquilo. Deus tem ciúme quando você planeja algo fora de Deus, quando você está projetando algo de Deus, que você não envolve o Senhor, que você não reconhece que você só acorda por causa dele. Quando você põe todos os seus planos, seus projetos, e vai e faz toda a sua vontade, aquilo que você quer fazer, sem envolver o Senhor, sem um mínimo dizer: se Deus quiser eu chego lá, ele tem ciúme. Ele tem ciúme, e ele não está comprometido. Tiago 5. Irmãos, eu vou dizer para você, palestra de motivação é uma coisa que a princípio ela até te dá um efeitinho, mas ela não muda comportamento, ela não muda atitude, ela não muda a forma de crer. Ela simplesmente te dá um gás, ela te dá um gás momentâneo para você ir até ali, mas ali você vai parar. O que Tiago faz aqui, ele manda essa carta para as igrejas que estão dispersas, para as igrejas que foram expulsas de Jerusalém, para as igrejas que correram do apóstolo Paulo e todo aquele princípio da igreja primitiva, e foram espalhadas, e ele manda isso daí, e ele tem certeza absoluta que se eles se apegarem nesses conceitos, porque é uma das primeiras cartas que são escritas, e ele manda isso, eles vão ler aquilo, e a maneira que eles se comportarem é a maneira que eles vão construir a igreja primitiva, que é o princípio de tudo, onde bilhões de pessoas seriam convertidas. Se você quer colher algo que seja permanente e seja proporcional ao seu esforço, existem princípios, é isso que Tiago está dizendo. Ele sabia quem Jesus era e o que viria depois. Quando Jesus aparece para ele lá, eu não sei o que eles conversaram, mas o que eu posso te dizer é o que ele escreveu nessa carta. Ele está tratando, ele está fazendo o coaching. Tiago está fazendo o coaching da igreja, como eles têm que se comportar, como eles têm que viver, como eles têm que conduzir, se eles quiserem ter resultado, se eles quiserem dar continuidade àquilo que Jesus iniciou. E de maneira proporcional, olha onde nós estamos, em Sorocaba, falando de um evangelho que começou lá atrás, talvez por uma carta de Paulo, de Tiago, que possa ter trazido uma instrução e um conhecimento para um dos pregadores da época, e esse pregador decidiu manter aquela igreja, decidiu continuar pregando, sabendo como pregar, sabendo como passar. As pessoas foram crescendo, vivendo a verdade do evangelho, dando o testemunho. Outros foram se convertendo até chegar a nós. Então, se a gente quer algo para a nossa vida que tenha continuidade, que tenha
colheita permanente, que tenha colheita proporcional ao nosso suor. Nós não podemos suar e não ver a cor. Nós temos que suar e vai a cor. É isso que o Tiago está dizendo. Tiago 5,13. Olha que legal isso aqui. 5,13. Se está alguém entre vós aflito, toma uma atitude, ore. Se está alguém contente, tome uma atitude, cante louvores. É a fé em ação. Agora vocês têm que glorificar. Está alguém entre vós doente, tome uma atitude, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É hoje, igreja. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tomai atitude. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha, eu tenho uma coisa para falar. Estava aqui no começo. Eu queria só que você colocasse, Gabriel, se você puder colocar o logo. Eu vi que o vídeo a gente não precisa, né? Tem como a gente colocar o... Você vai pôr para mim? Eu queria só passar uma coisinha antes da gente finalizar. Tem a palavra faça, trabalhe. A palavra a fé com obras. A obra, ela é poderosa. E essa questão do trabalho, quando Deus colocou Adão no jardim, e antes dele fazer Eva, quando ele faz Eva da costela de Adão, e Eva encontra Adão trabalhando. Adão já estava trabalhando, Adão já tinha uma profissão, Adão já sabia o dom, Adão já estava fazendo, e Eva veio como ajudadora. Hoje a sociedade mudou muito, mas o ponto é: o trabalho é algo que nós vamos ter. Sempre que você for procurar algo para você ganhar dinheiro ou progredir na sua vida, não procure algo que te dá dinheiro fácil. Já dizia Salomão: algo que vem com o suor do rosto permanece, com a bênção do Senhor não acrescenta dor. O trabalho jamais vai se desvincular da gente, e é um erro nós procurarmos uma forma de se desvincular dele. É um erro, porque o que Deus quer nos encontrar, quando Ele quer nos encontrar trabalhando. E essa palavra fé com obras, fé em ação, é o faça. Olha, depois dessa palavra, depois desse acampamento, vai e faça. Essa palavra por si só, eu penso assim, é algo poderoso, porque entende-se que você tem os recursos. Quando você tem os recursos, é assim, vai e faça, não tem mais desculpa, está na sua mão, está em excelência, e você vai buscar. Agora está com vocês. E eu queria que o Gabriel colocasse, ele já colocou, essa empresa Nike, e essa frase diz assim: apenas faça. Quando a eles, em 1998, pode tirar, Gabriel, por favor. Em 1998 a Nike lançou essa campanha. Antes eles tinham só o logo. Em 1998 eles decidiram colocar essa frase, dizendo assim: Nike, ou seja, está pronto, está tudo de maneira excelente,
você precisa fazer o seu esporte, o melhor tênis está aqui, vai e faça, apenas faça, o recurso está aqui, a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor tênis, apenas faça. Irmãos, se os filhos das trevas são mais prudentes às vezes do que os filhos da luz, a Nike em 1998, a Nike faturava, o que era bastante já, 880 milhões de dólares por ano. Repete aí, 880 milhões de dólares. Depois dessa campanha, apenas faça, a partir do ano seguinte, a Nike passou a faturar 9,2 bilhões de dólares. Apenas faça. E aí diz lá em Tiago 5, na continuação do que a gente leu, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que a gente tinha, que a gente tem, as mesmas paixões, ou seja, o mesmo homem que eu sou, Elias era, que o pastor Zé Luiz é, Elias era. Às vezes as situações cotidianas, a parte emocional, a parte fisiológica, parte física, a idade, tudo o que é concernente a um homem que vive hoje era concernente a Elias. E diz a palavra do Senhor que Elias, pela boca de Elias, sem Deus ter nada a ver com isso, Elias disse para parar de chover durante 3 anos e meio, e não choveu. Porque o que Deus diz para um profeta dele quando ele unge, quando ele dá o recurso, quando ele põe na mão, quando ele entrega, e o ano passado ele entregou mais de 200 pregações, mais de 400 palavras de ânimo, mais de 1000 hinos para nós, ele está dizendo assim: apenas faça, modifique o que você tem que modificar, é o ano da mudança, faz o que você tem que fazer, como o Tiago explicou de maneira prática, para você poder receber a bênção, tirando tudo que te embaraça, tudo que te puxa para trás, tudo que te prende, tudo que te faz patinar, tudo que faz você se limitar e não alcançar. Família, se unam, sejam parceiros, cooperadores, os pais com os filhos, ajudando os filhos para não passar aquilo que vocês passaram, para dar mais passos mais largos do que os passos que vocês deram. Esposa ajuda o esposo, esposo ajuda a esposa. Apenas faça, a palavra de sabedoria está dada nesse acampamento, irmãos. E nós queremos fazer aqui um propósito. Acende um pouquinho só a luz. Nós queremos fazer um propósito. Nesse ano, é um ano de bênção. E quando nós, através da nossa atitude, da nossa maneira prática, a maneira que nós decidimos fazer, porque um homem que, olha o que Jesus compara, porque quando Jesus prega, e todo o evangelho, quando você vai ler, tudo aquilo que Jesus fez, executou e falou, tudo, tem vários paralelos nos 5 capítulos de Tiago, que Tiago fala a mesma coisa que Jesus falou. E Jesus disse assim: um homem que pratica as palavras que eu prego é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E quando vem as águas e bate, olha isso, irmãos. Um homem que pratica, não é o que ouve, Jesus fala. Não é um homem que conhece a palavra, não é um homem que ouve a palavra, um homem e uma mulher. Ele está dizendo um homem e uma mulher que pratica a palavra, que põe em prática a palavra, é semelhante a uma pessoa que constrói na rocha, constrói seu casamento na rocha, constrói sua carreira na rocha, constrói seu negócio na rocha, constrói seus filhos na rocha, constrói tudo na rocha.
Jesus está comparando a nós fazermos isso. Então, um sacrifício a Deus foi feito, por exemplo, por Jacó, num momento que Jacó não tinha nada. Jacó saiu da casa dos pais, como dizem por aí, uma mão na frente e a outra atrás. Ele saiu sem nada, saiu só com a roupa do corpo. E Jacó tinha que cumprir a palavra que Deus tinha dado. E ele não tinha nada para ofertar para Deus naquele dia. E ele disse assim: Senhor, se o Senhor for comigo, eu te trago os dízimos, as ofertas. Ou seja, ele sabia que ele precisava do sacrifício, mas ele não tinha. Mas ele ia cumprir o sacrifício depois. Eu queria fazer um propósito aqui. Não sei, mas no meu coração eu queria, porque eu movo Deus em vários sentidos. E um mover de Deus que nós decidimos fazer aqui nós vamos te entregar algo que você vai trazer aqui como sacrifício para Deus, que eu e esse ministério nós estamos colocando na sua mão como um ato para que você traga a Deus e de maneira aplicada eu consiga fazer com que todos vocês possam vir na frente e praticar esse algo, para que isso dê um start na vida de vocês e vocês possam sentir e provar aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Então, não sei se já estão distribuindo, mas poderia já distribuir. Pastor, vem para cá. Vamos para a bênção. Só mais um pouquinho, irmãos. E eu vou dizer para vocês, como diz o pastor, a gente continuaria aqui, viraria até o próximo culto. Mas nosso corpo é limitado, a cabeça dói. Essa noite, acho que tudo aquilo que eu estava segurando durante os ensaios, essa noite eu passei mal, fiquei lá das 3 às 5:30 da manhã. Minha barriga parecia uma bola de basquete. Mas eu penso assim, eu quero deixar esse corpo aqui mesmo, servindo a Deus. Não quero guardar ele, até porque ele não vai servir de nada. Irmãos, é o ano da prática, é o ano da mudança, é o ano do poder, é o ano de nós mostrarmos para Deus com a nossa vida aquilo que nós temos que fazer. E eu tenho certeza absoluta que esse Deus de Tiago que dormiu com ele em N noites durante toda a infância, adolescência, fase adulta, que Tiago dormiu com Jesus, talvez no mesmo quarto, tendo as conversas de irmão para irmão, falando de Maria, falando de José, falando das situações cotidianas. Esse mesmo Deus aí nos chama de amigo, assim como ele chamou Abraão, que praticou a fé e foi dado como exemplo para Tiago. Jesus chamou Abraão de amigo, e nos chama de amigo e nos chama de irmão. E esse Jesus aí, que nós possamos desse ano ter esse encontro pessoal com ele, que ele esteja no nosso quarto todos os dias, que ele esteja nas nossas conversas, das situações cotidianas, onde nós podemos abrir o nosso coração para ele e falar tudo aquilo que a gente não consegue falar, mas que a gente possa de repente verbalizar na nossa intimidade com ele, que você possa sentir esse Deus próximo de você, ensinando para você que a cada culto que você sair, você vai cumprir aquilo que está sendo entregue na sua mão, e que, sei lá, em mais de 200 pregações que possa acontecer esse ano, eu tenho certeza absoluta que nós vamos colher. Você, Elias, tem o leme da tua vida está aqui, ó. Ele te movimenta para a bênção ou te movimenta para a maldição? Está na hora de abrir a tua boca. Hoje você vai trazer isso que está sendo entregue para você. Ainda não? Eu vou te passar já então. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Como que você quer encerrar, pastor? Eu quero encerrar assim, ó. Jesus, apenas faça. Amém? Jesus, apenas faça. Dá para repetir aí? Jesus, apenas faça. Deus abençoe vocês.